Hum. Salve, minha gente. Boa noite, todos que estão vindo. Tô fazendo essa live aqui porque faz um tempinho que já que eu não faço lives. Então hoje eu tô meio que voltando e é isso aí. Acabei de ver que tem uma configuração nova aqui que dá para compartilhar a tela. Da hora, cara. Olha só. O negócio aqui tá legal. Então, tem coisas novas aqui. Desculpa o nome da live aqui, mas é que eu me divirto, cara. Foi umas coisas que a gente toca pra rachar o bico da risada, né? E, e é isso aí. Deixa eu ver. Então, com 0 pessoas, será que eu coloquei certo? Compartilhar tela. Compartilhar. Tá começando a recontagem. Não sei por que tá 27, 28. Mas vamos lá. Já chegou uma pessoa. Se apresente, boa noite. Eu desapareci esses dias aqui do YouTube porque arrumei um trampo, né? Então faz 2 semanas que eu tô trabalhando, graças a Deus. Inclusive o patrão dispensou hoje e 15 minutos depois contratou de novo. Então já tenho trampo para mais uma semana. Salve, Bradocoso, beleza? É isso aí, Iago Braga, tamo junto. E então, como eu tava trampando, ficou um pouco corrido. Só que como eu tô no período de atribuição de aula, o que é atribuição de aula? Aqui no estado de São Paulo tem um negócio chamado categoria O, que é o professor contratado por 1 ano. E eu tô tentando entender isso aí. Então, sexta-feira passada abriu inscrição, eu não estava conseguindo fazer inscrição. Aí até eu consegui fazer inscrição na terça-feira. Aí fui correr atrás de documentação, isso, aquilo, ajudar amigos, começar a entender. Então, falar para vocês, o negócio foi muito louco para mim essas 2 semanas. Então, hoje que eu tô com espírito para poder chegar aqui, gravar uma live, trocar uma ideia com vocês e tal, porque eu não tive tempo, não tive como, né? E como eu estava estabilizado trabalhando, graças a Deus, não precisei vir aqui na internet pedir grana para vocês, né? Tanto que, ó, o machucado na mão, né? Os calos nas mãos de quem não quer trabalhar, né? Os calos nas mãos de quem não quer trabalhar. Inclusive, o cara chega pra mim, o cara chega numa live minha e fala assim, cara, o Adolfo não quer trabalhar. Não, cara, eu não tava trabalhando porque não tava aparecendo serviço. Não tava aparecendo serviço. E eu tô nesse meio termo, sabe, assim, de trabalho na construção civil, corro atrás de professor. Então, por exemplo, sexta-feira, já avisei o cara que eu tô trabalhando, sexta-feira, já vai aparecer as vagas que vai ter disponível. Depois, na parte da tarde, eu atribuo essas aulas. Isso na sexta-feira, porque na segunda eu já vou ter que escolher qual escola eu vou dar aula. Aí eu estava tendo que pesquisar também, por exemplo, Caçapava, São José. Eu moro em Caçapava. Só que de 12 escolas estaduais que tem em Caçapava, 9 são PEIs. Falei, cara, eu como categoria, não sei se eu vou pegar aula, não sei. O que eu vou fazer? Vou meter São José aqui, dos campos que eu tô mais perto, e vou arriscar ali, cara, porque senão eu corro o risco de ter que pegar aula em Taubaté e aí vai ficar inviável para mim. Então eu já desisti. Caçapava eu não vou dar aula, vou dar aula em São José. E aí vamos ver, cara, na Zona Leste aqui. E é isso. Então, para mim, tava muito nesse negócio de eu tentar entender, de eu entrar nesse ritmo. E aí isso quebra um pouco a nossa rotina de. Eu digo a nossa rotina de estar ligado na pegada teológica, de estar acompanhando e tal. Então, por isso que eu acabei não produzindo conteúdo. Porque é isso. Tá? Então, fora que, como eu mencionei, sexta-feira passada o meu computador deu problema, né? Aí eu levei para um amigo dar uma olhada, até agora ele não deu retorno. Graças a Deus eu tenho um computador extra aqui, né? Então, para esses momentos mesmo, já pensando nisso, falando, se um computador meu der problema, eu preciso de outro. Porque como é que eu mexo com atribuição de aula, mexo com live, mexo com vídeo, essas coisas. Né? Fora que ontem eu cheguei também, aí um vídeo meu recebeu um strike. Então tem uns bagulho muito louco assim, cara. Tem uns bagulho muito louco assim que a nossa vida vai passando. Mas vai melhorando, né? Mas vai melhorando. Foi top minha música pro André Valadão. Então vamos cantar ela, né?
Vamos lá, essa é em homenagem a André Valadão. E eu quero que vocês cantem comigo. Eu vou cantar umas 2 vezes, tá? José estava no Egito, mas ele não estava só. Foi para casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Canta comigo, igreja. Eunuco de Faraó. Eunuco de Faraó. Foi para casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Ah, mano, eu racho. Cara, primeiro, esse é o vídeo mais visto do meu canal, cara. 100 mil visualizações. Isso é 10 por... Isso, na verdade, antes era 10% do meu canal. Agora não é mais. Agora meu canal tem 1.700.000 views. Isso é quase que 7% de visualizações do meu canal. É um vídeo meu cantando essa música. É incrível. Eu fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado. Aí eu falei, não, já que o André Valadão tá muito nessa pegada, vamos cantar em homenagem a ele, né? E é isso aí. Mas tamo junto. Jeff Rodrigues, a paz de Deus, meu irmão, fala pra gente dos cânticos dos degraus. Por que são assim? Tem esse nome e normalmente por que existem? Eu não tenho a mínima ideia, nunca parei para estudar. E deve ser cântico dos degraus porque eles deviam subir alguma escadaria ou cantar enquanto subiam para Jerusalém. E deve ser algo desse gênero. Mas eu não parei para analisar, tá, Jefferson? Eu não parei para analisar isso aí. Porque esse tempo todo eu me foquei mais em estudar Novo Testamento, né? Então questões como Salmos, Provérbios, alguma coisa, eu não parei para estudar detidamente, entendeu? Eu não parei, então me perdoe não saber responder, tá? Não saber responder. Essencialmente é isso. Fechou? Ó o Bradocão, vocês viram nós vimos o quê? Nós vimos o quê, Braducoso? O que nós vimos? Então é isso, tá? Esse é um pouco dos perrengues que eu tava passando. E perrengue não, cara, bênção, é bênção, né? E o trampo lá também, graças a Deus, o cara paga por semana. Só que também, assim, foi um trampo bem ossudo, porque é fazer um muro. Então, por exemplo, na semana que eu comecei a trabalhar, na segunda-feira eu não fui porque o cara não falou onde era. Aí na terça-feira eu fui trabalhar. Aí teve um dia que choveu, então eu trabalhei 3 dias só. Aí essa semana, terça-feira também caiu um pé d'água. Aí hoje eu trabalhei meio período. Então, é isso aí, tá? O último livro do Novo Testamento a ser escrito, cara, corre o risco de ter sido João, o Evangelho de João. Corre o risco de ter sido o Evangelho de João, tá? Pode ser João ou Apocalipse, são os 2 últimos livros a serem escritos da Bíblia. Eu não sei dizer qual que é qual, tá? Possivelmente, é o que eu me lembro. Pode ser que eu esteja equivocado, porque o Evangelho de João e o Apocalipse eles foram escritos por volta do ano 90 depois de Cristo. Por ano 90. Todas as outros livros eles foram redigidos antes, né? E isso é importante, tá? Então é com base nessa informação que eu falo, mas pode ser que eu esteja errado também, pode ser que seja um livro aí que eu desconheça. Mas tecnicamente são esses aí. Fechou? E falando nisso, considerando uma coisa, hoje eu vi um comentário, ontem eu vi um comentário de um cara falando assim, eu deixei o sistema religioso por causa desse negócio do Novo Testamento ter sido escrito em grego. Cara, eu falei, é evidência histórica, qualquer um que estudou história, que conhece história, Império Romano, conhece Judéia, conhece geografia, conhece mesmo história, não é esses farsantes aí de internet, tá? Que acham que falam umas coisas e não tem como provar. O Novo Testamento ele vai ser redigido em grego simplesmente pelo fato do grego já ser a língua universal desde o ano 300 a.C. Então, a primeira tradução da Bíblia em grego, que é a Septuaginta, ela já começa a surgir lá por volta do século II a.C. Você pega a relação dos povos do mundo inteiro, dos judeus do mundo inteiro, indo para Jerusalém todos os anos para as festas, qual que era a língua universal deles? O grego. Não era tem o hebraico era a língua litúrgica, o aramaico, mas a língua mais forte falada correntemente, politicamente, comercialmente, era o grego. Então era natural que os judeus também falassem grego.
Até me perguntaram assim, Jesus, será que ele lia Septuaginta? Com uma possibilidade de sim. Existem teólogos que vão defender que tem discursos de Cristo que os discursos foram falados em grego. Porque você tem gregos que vão até Jesus. Se tem gregos que vão até Jesus, quer dizer que possivelmente alguns dos discursos dele ou eram traduzidos ou o próprio Jesus falava em grego. Tem um amigo que compartilhou um estudo comigo que ele falou assim, tem esse autor aqui que defende, eu não lembro o nome do autor, mas é um livro da editora Vida Nova. Esse autor aqui ele defende que o Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos e humildes, esse sermão ele não foi redigido e falado em aramaico, ele foi redigido e falado em grego. Você fala, mas por quê? Se você olhar a estrutura do sermão da montanha, ele está de acordo com uma estrutura literária grega, poética grega. As rimas estão em grego, não estão em aramaico. O estilo não bate com a maneira de compor aramaica ou em língua hebraica, e sim na língua grega. Então, a possibilidade, por exemplo, do Sermão do Monte, um dos textos mais icônicos do Novo Testamento, ter realmente ter sido redigido em grego e não em aramaico. E aí você tem aquela cena também de que os gregos querem falar com Jesus. E por que os gregos queriam falar com Jesus? Porque Jesus ele ficava onde? Na região da Galileia. Ele ficava ali naquela região. E aí, quando você olha para o mar da Galileia, de um lado do mar você tinha a Galileia, do outro lado você tinha o quê? A Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades de cultura grega. Só que muitos dos mestres que dizem que o Novo Testamento foi redigido em aramaico, porque os judeus falavam aramaico, eles se esquecem desse detalhe. Eles se esquecem que existe uma influência militar romana. Então, quando você olha para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos não tem como ele ter sido redigido em grego. Você encontra lá termos latinos. E por que você encontra termos latinos? Centurião, por exemplo. Centurião é um termo latino, que é da organização militar romana. E por que você encontra isso? Simplesmente porque isso fazia parte do dia a dia. Então, a língua grega, o latim, o próprio aramaico, o hebreu, eles faziam parte do cotidiano dos judeus do primeiro século. Não é igual o Brasil, que todo mundo fala português. Não é igual o Brasil, todo mundo fala português. Lá você tinha povos que falavam várias línguas, várias culturas. Quem morava no Egito queria negociar com quem morava em Antioquia, tinha que passar por lá. Quem morava na Pérsia, que tinha que ir para tal lugar, precisava passar por Israel. Né? Então você tem ali um ponto comercial muito importante. E é isso. Outro detalhe, quando você olha para a história de Herodes o Grande, o que ele constrói? Uma cidade chamada Cesareia. Você tem uma outra cidade chamada Tiberíades, que são cidades construídas em homenagem a quem? Construídas em homenagem a quem? Cesareia a César e Tiberíades a Tibério, né? Então assim, sabe? Os caras gostam de falar disso, daquilo, mas quando você olha para a evidência arqueológica, histórica, cultural, você olha quem governou, você olha as cidades construídas, os pensadores. Por exemplo, no ano 50 a.C., já existia um filósofo, egípcio, judeu, Filo de Alexandria. Ele era judeu e ele redigia em grego, né? Então, é complicado, mano, é complicado. Então tem muita coisa assim que se a gente entra dentro da história, os caras não conseguem sustentar. Eu sustento cada coisa que eu estou dizendo aqui e tenho como provar, né? Aí, por exemplo, vai dizer, o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Tá bom, qual que são as cópias aramaicas que tem? A Peshitta. Tá bom, mas você olha para a Peshitta é uma tradução aramaica do 5º século, e é da Antioquia, não é o aramaico palestinense do 1º século que Jesus falava. Então você já tem uma diferença no dialeto. Jing fala gíria, gíria não, dialeto. Esse não é mais seu, subiu, entrei, toquei no seu rádio, levei, você nem viu. Mas é isso, aquilo, que você não dizia? Entendeu? Então assim,
Não era a gíria, não era o dialeto que Jesus falava. E aí quando você olha, por exemplo, para a Peshita palestinense, para a Peshita de Antioquia, você tem várias traduções de Antioquia. Você tem as velhas siríacas, você tem a Peshita, você tem dos 400 manuscritos relacionados ao aramaico, a Peshita em si, a documentos ali, você tem pelo menos umas 6 ou 7 traduções diferentes. E todas elas submissa ao texto grego. Por quê? A Peshita ela tem certa concordância com o que a gente chama de texto recepto, né? O texto bizantino. Então, meu amigo, tem traduções da Peshita que ela não tira do texto hebraico, ela tira do texto grego. É muito engraçado, cara. Então você olha, o pessoal eles querem dizer, olha, não, porque isso, porque aquilo, e não sei o quê, mas você olha a evidência, olha o texto grego, olha para a Peshita, compara, para a Peshita em aramaico, compara, você vai perceber que a Peshita é uma tradução do texto grego. Entendeu? Então é muito louco isso aí, cara, muito louco, mas é isso aí. Estamos aqui. O Coronel Braddock apagou um monte de coisinha que ele colocou. O que aconteceu com Cristo depois que ele morreu? Ele ressuscitou. Salve o Samuel. Salve, Samuel. Acompanho teu canal desde 2020. Parei de lugar por um tempo e cá estou. Gosto de ver o crescimento do seu canal. O canal cresceu bastante de 2020 para cá, né? Se eu for olhar aqui, o canal ganhou uma quantidade boa de inscritos e tal. Graças a Deus, né? Aí, ó. O Marcos Nitonistes. Cara, que palavra escrota é essa, cara? Do grego? Essa aqui eu não consigo pronunciar essa palavra, não. Da RC para CF. Mude naquele por Cristo, aquele por Deus, a árvore do... Esses textos aí, eu já expliquei todos eles em vídeo, tá, o Jedi? Já expliquei eles em vídeo. 1 Timóteo 3,16, Apocalipse 22,19, Apocalipse 22, verso 14. Esses textos aí eu já expliquei todos eles. Qual a sua opinião sobre aquela teoria de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo? A minha opinião é que quem acredita nisso é um completo imbecil e idiota. Literalmente, assim. Literalmente. Porque o mesmo Deus do Antigo Testamento... eu já tentei cortar esse cabelinho aqui. Dá pra cortar. Vou cortar depois. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Entendeu? É o mesmo Deus do Novo. Não tem diferença. Não tem diferença. Tá? O que acontece é que algumas pessoas, elas tendem por isso, porque elas têm um chamado antissemitismo interno na teologia delas. Então, elas não conseguem aceitar que, por exemplo, o livro de Gênesis a Malaquias seja escrito sagrado, né? Seja livro sagrado. Então, elas não conseguem aceitar isso. Por quê? Porque de Gênesis a Malaquias, você vê uma ênfase específica aos judeus, podemos assim dizer, aos israelitas. Né? E o Novo Testamento é o cumprimento disso, só que abrangendo a promessa a todos os povos. Só que tem cara que ele não consegue conceber isso. Então o que ele faz? Ele tenta dizer que ele tenta desqualificar a Bíblia hebraica, tenta desqualificar o texto hebraico, em detrimento do Novo Testamento, que também é uma obra judaica, é uma obra hebreia. Né? Só que como ela já abarca os gentios, abarca todos os povos de maneira mais clara, aí fica isso. Então, por isso que fala, o Deus do Antigo Testamento era mau. Não é que o Deus do Antigo Testamento era mau. Ele fazia o que tinha que fazer. Assim como Jesus fazia o que tinha que fazer. E assim como vai acontecer no Apocalipse, que Deus ele faz o que tem que fazer. Esse mesmo Deus ele vai julgar as nações. É o mesmo Deus do dia do juízo lá de Isaías. Entendeu? E por aí vai. Tá? Então, essencialmente é isso. Tá? Então, qual que é a minha opinião sobre aqueles que defendem que o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo? É um completo imbecil. Simplesmente assim. Mas não, é imbecil. É uma imbecilidade, porque para você entender o Novo Testamento, você precisa para você entender de Malateus a Apocalipse, você precisa do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Você precisa.
E para você ter a completude da evidência de Deus, você precisa do Novo Testamento. Então, Antigo Testamento sem Novo é incompleto. Novo Testamento sem Antigo Testamento, ele é incompreensível. Você não vai compreender muitas coisas. Imagina lá, você está lendo o livro de Hebreus e você não conhece as leis de Levítico. Pô, não faz sentido nenhum. Você está lendo Apocalipse e você não tem as figuras de Daniel. Entende? Então, o Novo Testamento, para ser compreendido de maneira plena, voltando no Antigo Testamento. Ah, vai ter coisa que é difícil, vai ter coisa que é específica? Sim, vai ter coisa que é difícil que é específica. Mas para entender o Novo Testamento plenamente, nós precisamos compreender as figuras do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, a linguagem dele é calcada também, o estilo, naquilo que a gente chama de Antigo Testamento. Várias vezes Jesus citou Isaías. Aí assim segue. O povo judeu começou a falar aramaico na Babilônia, o aramaico era a língua oficial do Império Babilônico, não só do Império Babilônico, mas do Império Assírio e de outros impérios também. Então, sim, mas podemos dizer que é a partir da Babilônia que o povo judeu começa a falar o aramaico como língua oficial, porque eles passam 70 anos lá, depois eles voltam falando aramaico. Aí até o Esdras fala que tem que traduzir a Bíblia, e aí isso é conhecido como Targums, né? Pode falar um pouco sobre a tradução de F.H. Scrivener? Primeiro, F.H. Scrivener, pelo que eu sei, não fez tradução. Ele editou um Novo Testamento grego. Ele pegou uma edição do Novo Testamento grego, que é muito parecido com a terceira edição, a Editio Regia, do Roberto Stefanos. Então, é um texto grego, que é o texto grego base que a gente utiliza aqui. Que é esse texto grego aqui, ó. Que é o texto grego Receptus que a gente utiliza. É o F.H. Scrivener, que é a Editio Regia, que é base da King James em língua inglesa. Né? Então, você tem que, uma coisa que o pessoal tem que aprender. Tradução é de uma língua para outra. Então, por exemplo, eu tenho a Bíblia em grego e traduzo para a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é tradução. Ah, eu tenho o texto grego de F.H. Scrivener, tenho o texto grego de Westcott and Hort, tenho o Nestle Aland de quinta edição revisada. Não, isso não é tradução. São textos gregos de edições diferentes, com teorias diferentes, mas não é tradução. Não é tradução. Peshitta é tradução. King James é tradução. Né? E qualquer outra tradução em língua moderna e tal é tradução. O Vulgata Latina é tradução, não é a língua original. É tradução. Entendeu? Então é isso aí. Eu sei que você já trabalhou isso. Coloquei apenas porque tem RC. Quem tem RC quer mudar para CF, basicamente anotando ao lado, mudando esses 4 versículos, a mágica acontece. Só que a RC, ela tem algumas traduções também que são diferentes. Não é só o texto grego, né? Então, por exemplo, a Revista Coisa de 95 não fala chifre, fala ponta. Se você pegar Daniel lá, o animal tinha 10 pontas. Ali se refere a chifre. Então tem traduções, assim, detalhes que são diferentes mesmo. Né? Essencialmente. Marcião. Podemos dizer, Ribeiro, que Marcião foi um desses influentes aí de achar que o Deus do Antigo Testamento era mau. E o Marcião, ele era antissemita, né? Então ele tinha um pensamento antissemita e ele alterou a Bíblia, né? Então aqueles que querem mexer na Bíblia, a gente tem que tomar cuidado. Né? Bradocoso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio são palavras gregas? Isso é um legado da Septuaginta? Sim, Gênesis, na verdade o livro de Gênesis é Bereshit em hebraico, é o primeiro nome do livro, né? Êxodo significa saída. Gênesis vem de Gênesis vem de origem, saída, origem, né? O princípio. Êxodo vem de Exodus. Ex é sair, da parte de ir para fora, em direção para fora. Odos, caminho. Exodus, a caminhada. Levítico é que está relacionado a Levi, né? Números, que é contagem. Deuteronômio, Deuter é segundo.
e do nômio lei, segunda lei. Então, sim, são palavras gregas. Só que a palavra Septuaginta não é grega. A palavra Septuaginta, ela é latina. É latina, né? Se se fosse ser grega, é Hebdaconta, né? Era para ser Hebdaconta. Então é engraçado, né? As palavras dos Pentateuco, o próprio Pentateuco, né? São termos gregos, mas a tradução grega leva um nome latino. É muito louco isso aí, né? E aí a gente tem que saber pesquisar e por aí vai. Aí, ó, Victor Ferreira. Ó, o Ferreira, rapaz, faz quanto tempo, hein, Victor? Sumido, hein? Eu tenho que chamar você aí pra fazer uma live sobre Red Pill, hein? Como é que anda os estudos Red Pill aí? Marcos Dionistetsi. A grande Babilônia descrita em Apocalipse, na sua opinião, o que ela representa? Não. A Babilônia, a Babilônia, ela tem um símbolo no Apocalipse que é no sentido espiritual. Como era a Babilônia um poder temporal espiritual no livro de Daniel, no Apocalipse ela ganha essa conotação de grande potência espiritual e política também. Não é, ela serve para simbolizar isso. Não é que seja a Babilônia mesmo, literal. A Babilônia literal ela foi destruída e nunca mais se levantaria conforme a profecia de Isaías. Mas o seu símbolo é usado no livro do Apocalipse para demonstrar uma nação que seguiria os mesmos rumos. Né? Inclusive, você tem o termo Jezabel aplicado no Apocalipse. Então, quando fala assim, a grande Babilônia, uma meretriz que se assenta sobre 7 montes, se você olhar, é uma mulher em profecia, normalmente é aplicado a igrejas, a religiões. E quando você vê o termo bestas, inclusive no livro de Daniel, bestas significa nações, reis, poderes. Então você tem uma mulher que se assenta numa besta. Então é um poder religioso que se encalca no poder político. É bem interessante esse símbolo. Você olha Apocalipse 13, o que você tem? Você tem um poder político que depende de outro poder político para se manter. É uma relação de 2 poderes políticos. A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Então, assim, eu não sou um cara que entende muito de profecia. Quem quiser estudar sobre profecia, é só pegar o livro de Isaac Newton, Observações sobre Daniel e Apocalipse, um livro muito bom, PDF, fácil de encontrar. Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, também, outro livro que eu acho muito bom. O Daniel, do próprio João Calvino, são 2 volumes só sobre o livro de Daniel, 850 páginas, 400 um, 450 o outro, muito top. Então, assim, eles trazem essas definições aqui. Mas a Babilônia, a grande Babilônia, ela é descrita como uma grande cidade ou um grande conjunto religioso que mistura as religiões. É bem interessante isso aí, né? E que se opõe a Deus. Isso aí é fato. Então você tem a Babilônia, a grande cidade foi destruída e queimou. Entendeu? Inclusive, historicamente, se você pegar Santo Agostinho, se você pegar o historiador Eduardo Gibbons, eles aplicam Babilônia a Roma. Os cristãos do primeiro século, quando eles falam de Babilônia, quando é mencionado nos livros históricos ali, Babilônia é uma referência à cidade de Roma. Interessante, né? Se você ler a Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé de Apocalipse 17, Babilônia é Roma. Entendeu? Então é um consenso, já que você olha na história, esse símbolo significando o Império Romano. Né? É isso aí. Vamos lá. Então, ficou claro, Marcos? Gostou da resposta? Se não gostou, dá R$10 aí. Ai, o short, brincadeira, tá, gente? Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de só a gente curtir, trocar ideias. Se eu comprar em Israel o Novo Testamento e traduzir, será que vai dar para muita diferença? Bem, se você comprar um testamento em língua portuguesa lá, você não precisa traduzir, né? Agora, se você comprar uma Bíblia em hebraico, por exemplo, um Novo Testamento em hebraico, e você traduzir, vai ter uma diferenciazinha assim, porque você vai estar traduzindo do hebraico, que é uma língua diferente da língua portuguesa, e essa tradução que você está utilizando, ela já é tradução do grego. Então, você vai estar fazendo uma tradução da tradução.
Entende? Tem uma tradução do Kaidelite que ela lembra muito o hebraico bíblico, que é anterior ao hebraico moderno. Ela é até divulgada e vendida pela Sociedade Bíblica Trinitariana de Londres. Assim, ela faz muitos paralelos entre a Bíblia hebraica e grega do Antigo Testamento. Então é bem legal, muito interessante. Só que tem suas limitações. Mas é uma baita referência para estudo. Agora, fazer uma tradução da Bíblia hebraica, do Novo Testamento em hebraico para o português, não vai ser nada novo, nada revolucionário, é só isso aí. Aí o Kruger, chegou o Kruger. Salve, Caipira. Tem que gravar vídeo, hein, Caipira? O que é a marca da besta? Ela é literal ou é simbólica, na sua opinião? A marca da besta, para mim, ela é simbólica. Ela é simbólica. Quando você tem a marca da mão e a marca da testa, quando você olha lá no Ouve Israel, você tem lá o símbolo da marca da mão e marca na testa. Que o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, se você ler o capítulo todo que se refere ao Shema Israel, ele tem a explicação disso. É bem interessante. Tá? Então, ela é simbólica, porque testa representa decisão, memória, né? Atarás a lei do teu povo, a lei do teu Deus na testa e tal, andarás e por aí vai. É Deuteronômio, pô. E a marca da mão direita é relacionada com trabalho, tá? Então, quando você tem a expressão mão, é algo relacionado à ação, a trabalho. Então, você tem esse simbolismo ali no Apocalipse, que é interessante observar. Fechou? Espero ter ajudado aí. O pessoal hoje está perguntando bastante sobre profecia, hein? Olha que eu não entendo nada de profecia. Nadica de nada. Então, essencialmente, é isso aí. É isso aí. Tá? Então, espero... Será que eu tenho que levantar mais um pouco o microfone aqui? Na verdade, eu precisava era jogar ele mais pra frente. Vou ter que furar esse negócio aqui e jogar ele aqui, ó. Que eu jogo ele aqui pra eu poder aproveitar aqui. Por isso teria que soltar aqui. Mas é isso. Fechou? Mandei, pode mandar interação aí, tá, gente? Eu preciso de vocês aí pra interagir. Mas vamos ver, cara, se eu volto a gravar mais vídeos aí. Eu vou voltar a gravar mais vídeos agora que eu tô mais sossegado. É que realmente, cara, sexta-feira passada, olha, pensa num cara que não ficou em paz sábado, primeiro dia da semana, que é o domingo, segunda-feira, até eu conseguir fazer minha inscrição no site do governo para poder dar minhas aulas. Os 144 mil, literal ou simbólico? Cara, vai ter gente que defende que é literal e vai ter gente que defende que é simbólico. É uma discussão assim que é complicado. Por quê? Uns vão dizer que 12 mil barra 12 mil, 12 mil é um simbolismo. Outros vão dizer assim, 12 mil é 12 mil. É literal. Tá? É isso. Fechou? Deixa eu só matar um mosquito aqui, gente. Matei. Tá? Aí, ó. Em abril vai estar longe. Beleza, então um abraço, Jedi. Um abraço. Tô gravando, esse ano vou bater filme. É isso aí. Note vira para vídeo pro YouTube. Não, Célio. Não aconselho. Assim, a não ser que você for fazer uma live aqui, uma live ali e tal, acho que pode ser útil. Mas eu não aconselho o notebook. Cara, eu não aconselho o notebook nem para você trabalhar, meu. É porque notebook é caro, é fraco e é lento. Nossa. Eu passei raiva no notebook de uma amiga. Terça-feira, estava chovendo. Não, você tem um notebook, ele já serve para alguma coisa, mas, por exemplo, você quer um PC bom, fala comigo, Celhão. Você tá comigo no Zap, não tá? Você é o Celhão que me deu a Bíblia de... Foi a arqueológica, não foi? Teve um que me deu a arqueológica, teve um que me deu a de Genebra. Eu acho que foi você, né, Célio? Fala comigo que eu te ajudo a montar um PC, mano. A gente tá até...
Ah, tá. Então nós vamos continuar aqui por muito tempo. Vamos continuar aqui por muito tempo. Eu acho engraçado, Jedi, que muita gente acredita nesse cara, velho. O cara marcou o arrebatamento umas 50 vezes e não aconteceu. Desde o dia que eu conheço ele, né? Penguezinho. O que é um penguezinho? O que é isso, Victor Ferreira? Romeu Ferreira é uma figura. E eu fico triste, cara, porque esse cara, mano, ele fala uns negócios e o pessoal acredita, né? Uma picadinha, não entendi. Cara, assim, não entendi a piada. Cara, não entendi a piada. Ah, Linux. Ah, mas nem a pau, mano. Eu sou fã do Windows. O Windows pra mim é mais prático. Mas vamos fazer o quê, né, cara? O cara que cai nele. Ah, sim, sério. Então, sério. A gente troca ideia aqui no Zap, eu te explico. Mas eu aconselho você, cara, a ter pelo menos um i3 de terceira geração. Um i3 não, um i5 de terceira geração. Com 16 GB de RAM. Não precisa ter uma placa de vídeo muito forte. O próprio processador de 5 já aguenta o tranco, tá? E eu acho que é isso aí, cara. Se quiser colocar uma placa de vídeo, dá pra pôr umas plaquinhas de vídeo legal. Mas é isso, é um i5 terceira geração, um i5 3570, um i5 3470 com 16 GB de RAM, você já faz um regaço já. Você faz um regaço. Dependendo da placa-mãe, dá pra ligar 2 monitor, já o tudo que você precisa para fazer um vídeo, alguma coisa, já não vai deixar você na mão, tá? Mas é aquilo, né, Bradock? O cara que fica gravando vídeo polêmico, ele cresce no YouTube. Ah, você vê. Eu gravei um vídeo criticando, por exemplo, o André Valadão, cara, 1.500 visualizações a live. E continua dando visualização. Gravei um vídeo falando do André Valadão, tá dando visualização. Gravei um vídeo cantando uma música em homenagem ao André Valadão, tá dando visualização. Agora, quando eu venho e gravo um vídeo falando sobre uma palavra grega aqui, ou um estudo sobre uma palavra hebraica, não dá visualização. Eu gravo um vídeo aqui falando sobre método de estudo, não dá visualização. Entendeu? Então, aquilo que é polêmico gera visualização. Gera. Entendeu? A própria criação do meu personagem, o Barba Rala, a própria criação do personagem Barba Rala dava muita visualização pra mim. Entendeu? Dava muita visualização, sem medo de ser feliz, cara, sem erro. Dava visualização a rodo pra mim. Só que é um negócio que me desgasta um pouco, né? Inclusive até criei de novo o canal do Barba Rala, uma pegada parecida, só que com uma questão mais interna, né? Só que eu não sei se eu vou produzir muita coisa lá. Mas eu criei por causa de um vídeo que eu recebi um strike aqui no canal, aí eu criei um outro canal e joguei lá pra... Só de sacanagem, né, mano? Porque a pessoa vem dar um strike na gente, é foda, cara. Mas tá bom, lei é lei, a gente tem que obedecer. Certo? E é isso. Vamos ver. O problema o Bradock, do caso da palavra firmamento, o problema é que acontece o seguinte: quando você pega a palavra raquia, no hebraico, ela tinha uma concepção. Quando eles traduzem para o statioma e no grego e firmamento no latim, os gregos eles acreditavam que o céu ele era um domo, os gregos. E os romanos, os latinos, quando eles traduziram a palavra statioma para firmamento, por isso que ela é a palavra firmamento, porque é firme, né? Só que essa era uma compreensão errada dos gregos e dos romanos, quem fez a tradução latina, no caso os romanos.
Então, o que acontece? É um equívoco. Muita gente utiliza, muitos terraplanistas utilizam o termo raquia do hebraico, dizendo que significa céu firme, isso e aquilo. Só que, como é que a gente coloca satélite lá, cara? Como é que eu tô aqui, tô aqui, e muita gente tem internet via celular e tal. Como é que consegue? Pelo satélite. Manda sinal pro satélite em curto caminho e manda pra gente. E assim, então, se fosse um negócio firme, como é que o satélite, o satélite ficaria acima disso, né? Beleza? Dos judeus eu já não sei definir exatamente, tá, Braddock? Mas quando eu li no dicionário Internacional de Teologia algo, ele trabalhou bastante isso aí. Mas tem lá o termo raquia lá, tem o termo raquia, e é isso aí. Fechou? Mas assim, você tem que lembrar outra coisa também, Braddock, que quando a gente olha para os povos antigos, por exemplo, os hindus eles acreditavam que a Terra era sustentada por 2 elefantes. A Terra era sustentada por 2 elefantes. Os gregos defendiam que Atlas segurava a Terra nas costas, né? Tanto que Hércules um dia segura a Terra nas costas e ajuda o Atlas a descansar um pouquinho, né? Que o Atlas recebeu uma punição de Zeus por ter, que ele o Atlas você tem é um dos titãs, né? Os titãs são os descendentes de Cronos, né? De Uranus e por aí vai. Célio, isso aí a gente responde em outro canal, responde em off pra você, beleza? Não, exatamente. O povo gosta de polêmica, de treta, não tem como, cara. Eu que a palavra tártaro. Bem, depende, ô Braddock. Quando você pega no grego, na cultura grega, Tártaro era o lugar mais profundo do Hades. Era um lugar frio e que era o lugar onde as pessoas eram os seres eram colocados para serem punidos. Tártaro, tá? Eram colocados para serem punidos. Beleza? Quando você pega no Novo Testamento, você não encontra no Novo Testamento a palavra tartaruga. A palavra tartaruga significa lançar nas profundezas, é o verbo disso, né? Lançar nas profundezas. Porque na mentalidade grega, você tinha o Hades, de um lado você ia para o Campos Elíseos, paraíso, e do outro você ia para o Tártaro, que era o lugar mais profundo, fechado e selado, onde até que Cronos foi selado no Tártaro? Não. Cronos foi morto pelo próprio Zeus. Mas era o lugar ali que eram punidos. Você tinha um gigante chamado Tártaro, né? E por aí vai. Sim, Jedi, exatamente. Adquiri uma Bíblia completa judaica de David H. Stern. Achei interessante a maneira como ele apresenta os nomes. Você conhece essa Bíblia? Conheço, ela é tradução do inglês, tá? Foi uma Bíblia feita por um judeu chamado David H. Stern, judeu messiânico, que ele traduziu do hebraico e grego para o inglês. E aí essa tradução do inglês ela foi traduzida para o português. Então, assim, ele faz uma tradução bem dinâmica, um negócio bem interpretativo. A tradução não gosto muito, não. Eu gosto do comentário judaico do Novo Testamento dele. É top. Mas a tradução eu já não sou muito fã, não. Eu não sei se todos os titãs foram aprisionados, mas todos aqueles que vão receber punição, eles são aprisionados no Tártaro. Tá? É nesse compartimento. Gabriel Ferreira, boa explicação sobre Guiena. Não, eu não expliquei sobre Guiena. Tem um sermão meu aqui chamado Hades e Guiena, 2 palavras para inferno, que eu explico, cara. Um sermão meu de 40 minutos. Produto gelado. Cara, quando eu descobri que o Tártaros era um lugar gelado, eu fiquei de cara. Por quê? As pessoas imaginam que o inferno é um lugar de sofrimento quente, porque eles misturam o conceito com Guiena e com Hades.
Mas o próprio Hades é sepultura, é profundezas. Só que o Tártaro é um compartimento mais profundo ainda, dentro da cultura grega. Não sei se dentro do Novo Testamento essa concepção é aplicável, porque a palavra Tártaros não aparece. Só aparece o verbo tartaru, que é lançar nas profundezas. Né? E o próprio Hades tem uma definição diferente de Gehenna. Né? Tem uma diferença. O problema é quando traduziram para a Vulgata Latina, que coloca assim, né? Não, porque os demônios estão soltos, né, o Braddock? Se você olhar pelo texto bíblico, os demônios estão à solta, agindo, né? Os demônios, eles ficam nos ares, eles não ficam no Tártaro. A batalha que ocorre, você tem uma camada entre a terra e o céu, que é os ares, é o chamado os ares, que ocorre essa batalha. Você pode pegar do livro de Daniel. Você tem uma cena que Daniel está orando para receber, para tentar entender, e ele fica 21 dias orando. Aí o anjo Gabriel desce e fala assim, mano, eu tava descendo, só que o maluco lá, o príncipe da Pérsia, travou nós no meio do caminho. Eu tive que ligar, bater um fio lá pro Miguel, lá, pro Miguelito, e aí Miguel chegou e deu mó migué, tá ligado? Ele chegou e falou, pode descer, Gabriel, que aqui quem resolve é o pai. Deixa com o pai. Então Miguel chegou dando um migué já. Aí Gabrielzito já chegou e falou, o bagulho foi louco. Tá muito louco o negócio lá em cima. Né? Né? No jogo Dantes Inferno, a última camada do inferno é gelada. A Divina Comédia também retrata essa última comédia como um lugar gelado. Eu já não sei, Ferreirinha, aí eu já teria que dar uma olhada, tá, Victor? Inclusive, estava vendo uma postagem de um amigo, de um canal que eu sigo, que o cara colocou lá todas as traduções da Divina Comédia. Esse é um livro que eu preciso ter. É um textinho que eu preciso adquirir para colocar tanto na minha biblioteca aqui por causa da questão literária, histórica e teológica. Um baita livro necessário para compreensão. Né? É um livrinho que eu preciso estar adquirindo aí posteriormente. Né? Hoje o pessoal tá... Não, é engraçado. O japonês é um bicho muito engraçado, ó. Quando o japonês mistura, ó, vamos lá, Egito com Japão, da Yu-Gi-Oh! Né? Amenhotep, Relíquias do Milênio, o próprio Exódia, os três deuses egípcios. Você mistura o japonês, ele mistura cultura egípcia com japonês, vira Yu-Gi-Oh! Japonês mistura cultura grega com Japão, sai os Cavaleiros do Zodíaco. Então, toda vez que os caras misturam isso aí, meu, fica uns negócios loucos. Misturaram Igreja Católica, Vampiro e Japão. Saiu o desenho Trinity Blood. E é um desenho curto, mas é muito bom. Né? Então é uns negócios assim muito legal, cara. É uns negócios muito legal que os japoneses conseguem. O Abaddon, o Apocalipse. Abaddon do Apocalipse, ele está solto ou preso no abismo? Aí a gente tem que entender que aí o abismo pode não ser o Hades. Aí temos uma diferença. O Tártaro estaria no Hades. É um compartimento do Hades. Então o negócio é complicado, né? Mas nem todos os demônios generais, digamos assim, estão por enquanto presos. Não, cara, todos os demônios estão tudo soltos. A demoniada tá tudo solta na terra, rapaz. Alguns influenciando a pastora Nadir, outros influenciando o Robinson Ferreira, outros trabalhando na política e tal. Então, assim, os demônios estão à solta, né? Os demônios estão à solta. Isso é um negócio. Achar que os demônios estão selados é um erro. Né? O Edigon. É legal. A boca do final dele diz que saíram escorpiões do abismo e esses escorpiões eram demônios. Nossa, eu já não sei dizer, cara. Eu já não saberia explicar isso. Esses escorpiões não seriam demônios, né? Outros com valadão. Outros com valadão, cara. Sabe? Um negócio que eu fiquei revoltado, mano. Fui ver, vamos ver o que produz André Valadão. Aí eu olho lá, ele respondendo se pode pôr piercing ou não.
Se pode fumar maconha ou não, se foi Deus que criou. Ah, meu Deus do céu, cara. Ah, não, cara, eu acho incrível essas coisas. Eu acho incrível essas coisas. Ah, a Bíblia não vai dizer que os escorpiões eram demônios. Estou tentando achar uma resposta aqui, falando que ali é uma desgraça. Não, aí se a esposa dele quiser ir lá no swing ou quiser trair ele, ela pode, porque a lei é uma desgraça, né? A lógica desse pessoal é muito doida, sabe? A lógica é muito doida. Fala que a lei foi isso, foi aquilo, mas peraí. Então quer dizer que posso te roubar? Não, você não pode me roubar, isso é pecado. Não, isso é. Obedecer à lei é a maldição. Quem obedece à lei está amaldiçoado. Então, você que não rouba, você que não adultera, você que não tem ídolos, você é um amaldiçoado. Olha que louco, né? A crítica que se faz à Igreja Católica, ela cai por terra com esse argumento de que a lei foi abolida. Ah, não, mas não pode fazer isso. Não, mas a lei diz que não pode. E quem obedece à lei é amaldiçoado. Quem está debaixo da lei é amaldiçoado. Então vamos fazer ídolos. Olha que beleza, né? Olha que beleza. Aplicando a lógica dos antinomistas, né? Mas é isso aí. Eu achei agora. Como é que se fala acidentado em japonês? Masaru Miyamoto. Ah, Akatakokin Jedi. Esses nomes aí, cara. Ah, como é que é? Ter como na cama? Ai, bicho. Ah, ai, ai, ai. Então pode casar com cachorro, né? É isso aí. Não, não é que eu sou debochado, né? A gente entra na onda, né? A gente tem que rachar o bico da risada, né? Se não for assim. O problema, Bradocão, é que as pessoas elas gostam de vender a imagem que elas são sérias. O meu canal aqui de teologia é muito sério. Né? Você pega, por exemplo, pessoas como Romilson que tentam passar uma seriedade e muita gente. Só que quando você vai ver o conteúdo do cara, é só palhaçada, mano. É só palhaçada. Então eu prefiro ser do jeito que eu sou e brincar e me divertir, porque, assim, eu estudo teologia, né, o grego, o hebraico, não é por obrigação, é por esporte, é por diversão. Eu me divirto, cara. Eu me divirto, sério. Eu me divirto. Eu me divirto estar aqui sentado com vocês. Tanto que vocês podem ver, quando eu não tô bem, eu evito gravar. É, é, eu evito gravar, porque, cara, porque eu faço isso aqui porque eu gosto. Se eu começar a fazer isso aqui por obrigação, meu amigo, não dá certo. E vocês podem ver que eu produzo muito conteúdo, por mais que eu dê umas paradas aí, mas eu produzo muito conteúdo. Entendeu? E isso é por esporte, cara, porque eu gosto. Se der na telha de gravar 5 vídeos, jogar os 5 vídeos no dia, eu jogo. Eu não faço mais isso porque hoje o YouTube ele não valoriza, né? Se eu jogar 5 vídeos, nenhum deles vai dar visualização. Então é melhor jogar um vídeo por dia e aí beleza. Mas não é que eu sou debochado, não é que assim, do jeito que eu sou aqui na internet, eu sou na minha igreja, eu sou na escola, eu sou no trabalho. Esse sou eu. Esse sou eu. Se eu tiver ruim, precisando de dinheiro, eu falo com vocês. Se eu tiver bem, eu vou falar também. Então, esse pode ser um ponto muito positivo da minha parte, mas também pode ser um ponto muito negativo. Eu tenho um negócio aqui, cara, eu vou ter que cortar um.
Pronto. Aí, ó. Aí, pronto, tá certinho agora meu cabelo. É que eu peço pra minha esposa dar uma olhada nos meus cortes de cabelo, ela fala, tá bom. Aí quando eu vou ver, tem um tufo de cabelo assim do lado. Ei, cara. Entendeu? Ó, mas até um profeta debochou dos profetas de Baal. Não, Elias era sarrista demais, cara. Eu rachava que dar risada. Eu rachava que dar risada. Né? Mas eu me divirto, pô. Teve, assim, então, o YouTube... eu faço, cara, porque é por diversão. Porque se eu tentar fazer isso aqui profissionalmente, não vai. Eu tento melhorar a cada dia, mas a gente se diverte, né? É. O casamento gay tá liberado, né? Pela Bíblia, se for a lei tá abolida, pô, né? Tipo assim, é complicado, né, cara? Tem uns caras que é muito incoerente na teologia deles, né? São incoerentes e eu vou fazer o quê? Mas tudo bem, isso aí a gente deixa para outro momento e a gente vai seguindo nossa caminhada. Gente, tá batendo 55 minutos de live. Tá bom, tá cheio de caminho de reparar pro Ratatouille. Não, cara, mas tá bom, cara. Corte aqui. O problema é sempre assim, atrás da orelha, que fica um pouco. Ó, acabei de achar um aqui. Ó, acabei de achar um aqui. Ó. Acabei de achar um fiozinho aqui, tá vendo? Sempre aparece, mas a gente corta aí quando dá. Né? E não só os espartanos, os gregos em geral, os romanos tinham essa prática também. O homossexualismo, não é que é... O homossexualismo ele era muito divulgado entre esses povos, né? Os imperadores romanos eles traçavam seus generais. Alexandre o Grande, Xandão, Alexandre o Grande, vou falar pra vocês, era uma bichona, rapaz. Pegava na espada, liderava o exército, mas de noite, ó, falar pra você, nem falo nada. Falar pra você, nem falo nada. Vocês já entenderam. Mas é isso aí. Um abraço, tamo junto, campo de batalha. Deus abençoe vocês. E até a próxima live, viu?